Meio-dia e 11 minutos, a qualquer momento a gente traz mais informações. Realmente não sabemos a respeito das vítimas desse ataque. O prédio do Conselho, que decide a sucessão de Khamenei, atacado, destruído, segundo agências iranianas, as imagens que a gente tem desta destruição. Por outro lado, e já trouxemos essas imagens também, houve ataque de bases americanas hoje pelo Irã. O Irã realizou ataques direcionados a duas instalações dos Estados Unidos no Oriente Médio, enquanto Israel atingiu o complexo presidencial do Irã, como informamos, e também o Hezbollah no Líbano, nesse quarto dia de guerra, além da incursão por terra, que também já trouxemos. Hoje, o Irã usou drones para atacar essa base militar dos Estados Unidos no Catar. Não há registro de feridos. Eu queria perguntar, a Mari estava falando antes, sobre o trabalho de Donald Trump para convencer os americanos de que esse é o caminho, né? Ele está convencendo, porque as pesquisas de opinião não mostram isso, né, Mari? Não mostram que os americanos apoiam esse ataque. Como que os americanos estão reagindo a essas ofensivas de Donald Trump? Pois é, Fabiola, até o momento o convencimento do presidente Donald Trump em relação à sua população é baixo. A gente tem, por exemplo, uma pesquisa da CNN feita ontem que mostra que quase 60% dos americanos rechaça o ataque, não aprova o que aconteceu e, sobretudo, não entende também o que está acontecendo, porque o presidente americano tem tido dificuldade de explicar tanto o seu timing, a sua necessidade, quanto seus objetivos, né? E quando ele fala em mudança de regime, e isso que o Josias apontou é essencial, eu conversava justamente com esse ex-integrante da Casa Branca de Trump na primeira gestão, e ouvi também de outros analistas aqui, inclusive de integrantes de conselhos de segurança de republicanos, que não se faz uma troca de regime sem tropas no solo, sem que os Estados Unidos enviem soldados a Teherã. Por via aérea, é extremamente difícil fazer o que o Donald Trump e o Benjamin Netanyahu estão dizendo que gostariam que acontecesse, que é a queda da República Islâmica, é uma troca de regimes. E por quê? Porque eles estão basicamente pedindo à população civil e desarmada que enfrente a República Islâmica altamente armada, a Guarda Revolucionária, a milícia paramilitar Basij. Por mais que haja ataques aéreos que estejam fragilizando o regime, com certeza tivemos a morte do próprio Khamenei, e sendo a morte de dezenas da linha de sucessão. Isso tudo não pode ser dado, mas por outro lado, é possível imaginar que é tão assim reado. Quem está incrustado no poder há quase 5 décadas e com uma organização, né? O Khamenei tinha 86 anos de idade e há inclusive quem especule que de alguma maneira ele teve esse ato de negligência, Fabiola, de fazer esse encontro à luz do dia, sem estar num bunker, quase que propositalmente para que tivesse uma morte como mártir dos Estados Unidos, que ele já antevia que estaria próximo à morte e que, portanto, poderia vir a orquestrar a própria sucessão dessa maneira. É, claro, impossível ter certeza disso. É uma interpretação que analistas do Oriente Médio têm feito, mas a grande questão é, sem tropas em Teherã, vai ser muito de obter uma troca de regime. E para ter tropas em Teherã, o presidente Trump precisa convencer a população, precisa da aprovação do Congresso, o que ele não tem até agora. Ele apenas notificou o subcomitê de inteligência do Congresso, mas ele não tem o aval do Congresso para uma guerra. Então, ele precisaria de um esforço logístico que levaria meses para chegar até Teherã. Portanto, há muito ceticismo sobre o que é possível que Trump consiga. E o Javed Ali, que eu entrevistei ontem, inclusive me dizia que ele não duvida, que ele acha inclusive provável que o Trump queira efetivamente uma solução Delcy,
para o Irã por solução Delcy, a gente está falando, né? Quer dizer, o que aconteceu na Venezuela? O Trump capturou o governo chavista, né? Tem obtido os barris de petróleo que quer, não se importa com o que o regime chavista de fato faz na Venezuela, não há democracia, essa não é a questão, mas a Delcy Rodrigues, que era vice do Maduro, tem se comportado conforme as prioridades da Casa Branca. É possível obter algo assim com o Irã? Muito difícil de saber, né, Fabiola? O que seria que Trump gostaria de ver? A desmilitarização do Irã? Isso é provável? O fim da venda de petróleo do Irã para a China? É provável que uma versão da República Islâmica Light tope fazer isso? Se não, essa guerra pode durar quanto tempo? Trump falou que não quer mais do que 4 ou 5 semanas. Mas é possível imaginar isso? No Oriente Médio, há quem acredite que o Irã vai estender ao máximo esse conflito, porque agora o tempo está do lado deles. O desgaste, conforme mais baixas aconteçam, e a gente já contabiliza 6 mortes de americanos desde sábado, né, em 4 dias, que isso tudo vai pressionar Trump de uma maneira decisiva. E há ícones do movimento MAGA, né, o Tucker Carlson, outros grandes expoentes, né, o próprio ideólogo Steve Bannon, todos contrários a essa incursão. O tempo e a opinião pública, nesse momento, estão contra Donald Trump. O que vai acontecer a partir daí, a gente ainda não sabe, Fabiola. Interessante essa análise, né, Josias? Porque importa muito, né, o que os americanos pedem e o que os americanos querem. Mas Donald Trump parece que às vezes não liga muito para isso, né, Josias? Não, mas ele pode pagar um preço alto, né, Fabíola? Está acontecendo agora, mal comparando, algo parecido com o que ocorreu quando os Estados Unidos resolveram arrancar o Saddam Hussein do poder. Alegava-se na ocasião que o Iraque dispunha de armas de destruição em massa. Isso se revelou depois uma grossa mentira, mas nada impediu os Estados Unidos de mergulharem o Iraque no caos. Eles executaram lá o Saddam Hussein, até de forma humilhante, mas hoje deu no que está dando, né? Quem acompanhou o desdobramento sabe que hoje o Kuwait é um país mergulhado, de fato, na desorganização e no caos. E agora, também, a exemplo do que ocorria lá atrás, quando se dizia que o Iraque tinha armas poderosíssimas de destruição em massa, agora a alegação é de que o Irã também tem um poder destrutivo muito grande, porque tem armas nucleares, tem mísseis de longo alcance. E esse lero-lero, esse discurso, ele é contraditório, porque houve uma incursão militar no ano passado, em junho, também Estados Unidos e Israel, uma incursão conjunta, e os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares do Irã, e naquela ocasião o Donald Trump declarou que o programa nuclear iraniano tinha sido obliterado. Obliterado deixou de existir, foi extirpado. E agora ele diz que é preciso fazer essa incursão, foi necessário fazer essa incursão no Irã, para proteger o povo americano da ameaça apresentada pelo Irã. Ora, por que um país que tem um programa que lá atrás, no ano passado, o Trump disse que estava obliterado, que tinha sido destruído completamente, agora já é de novo uma ameaça? Então as pessoas não contemporizam com o que não entendem. E sempre que é preciso dar uma explicação, e essa explicação não vem, a chance de o Trump obter o que seria desejável do ponto de vista dele, vou fazer uma guerra no exterior para unificar os americanos em meu apoio. Em parte, o objetivo do Trump era esse. Ele tem eleições agora em novembro e a situação dele não é confortável. Há um risco que não é negligenciável dele perder maioria congressual. Então, ele está fazendo essa incursão. Agora, de fato, quanto mais demora, mais se deteriora a situação interna. Numa conjuntura em que 6 em cada 10 americanos dizem não concordar com essa incursão, isso inclui apoiadores feéricos do Donald Trump, gente que
o segue de maneira cega, né? Numa conjuntura assim, a chance de o Trump ter prejuízo político é enorme. E esse prejuízo aumenta, Fabíola, na proporção direta do número de cadáveres americanos produzidos nesse conflito. Estamos falando agora de meia dúzia. Mas esse número, o próprio Trump, os seus auxiliares, dizem que vai aumentar. E aumentará numa proporção exponencial se os Estados Unidos mandarem tropa para o solo, o que parece ser uma opção com a qual o Trump não trabalha. Agora, estamos vendo lá, era um conflito que começou há 4 dias no território iraniano, já virou um conflito regional. Então, está fugindo ao controle, Fabíola. O Trump perdeu o controle do discurso interno e está perdendo o controle também das consequências, dos desdobramentos de um conflito que ele ajudou a iniciar. E também aqui há um problema que ele precisa explicar internamente, porque ele disse na campanha, do meu ponto de vista, será sempre os Estados Unidos em primeiro lugar, America First. Aqui ele colocou a conveniência de Israel e a sua própria vaidade à frente do interesse dos Estados Unidos. A vaidade primeiro, a conveniência de Israel em segundo lugar, e o interesse americano aqui está no terceiro lugar da fila, Fabíola.